A paz do Senhor Jesus, espero que este vídeo lhe alcance com saúde, com felicidade, com paz em seu coração. É que você esteja vivendo um bom momento. Gostaria de falar nesta oportunidade a respeito da Bíblia, no contexto geral, de maneira bem generalista, para que o vídeo não se estenda muito. A Bíblia ela é dividida didaticamente em Novo e Velho Testamento, Velho e Novo Testamento. E nós observamos que o Velho Testamento ele traz à luz, inicialmente em Gênesis, como a humanidade foi criada, o início do nosso caminhar, o início do planeta, o início da humanidade no geral. Ele nos mostra panoramicamente aqueles patriarcas, as profecias, o sistema de sacrifícios. E é interessante porque o Velho Testamento ele aponta a todo momento para o Novo Testamento. O Velho ele aponta para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo. E isso é um dos motivos, esse é um dos motivos que torna tão importante o conhecimento do Velho Testamento. Não é uma compilação de livros obsoletos. Pelo contrário, são livros que toda pessoa que professa a fé cristã deveria conhecer. E, além de conhecer, extrair para si e para os outros grandes histórias de edificação. Nós vemos grandes personagens, pessoas que eram como nós, pessoas falíveis, mas que serviam a um Deus Altíssimo e que tiveram as suas vidas revestidas de poder e que fizeram grandes coisas para glorificar o nome de Deus. Nós vemos as profecias apontando para o Messias. E é tão importante isso porque hoje nós podemos atestar, nós podemos ter certeza que Jesus Cristo realmente é o Messias, é o cumprimento dessas profecias, porque elas existem. Como nós poderíamos dizer que Jesus seria o Messias se ele não cumprisse aquelas profecias antigas? Profecias que a gente encontra em Salmos, que a gente encontra em Isaías, em Jeremias, em vários livros do Antigo Testamento. Então, o Antigo ou Velho Testamento, ele tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. É interessante que aquele sistema sacrificial, aquilo ali servia para que as pessoas percebessem que por si só elas não conseguiam parar de pecar, por si só elas não poderiam se justificar. Eles precisavam de um sacrifício para se purificar. E isto era apenas a sombra do que estava por vir, que era o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus ali na cruz, ele veio a substituir todo tipo de sacrifício. Ele veio para nos justificar. Não há justificação fora da cruz. Aquilo ali foi para abolir aquelas práticas que eram apenas tipos do que estava por vir, eram simbologia do que estava por vir. E é interessante no Novo Testamento que praticamente 2 a cada 3 versículos do Novo Testamento traz uma correlação com o Velho. É como se a todo momento o Novo estivesse confirmando, estivesse reiterando aquela ideia, aquela profecia, aquela palavra, fazendo alusões, fazendo interligações com o que estava escrito. Isso é mais um motivo para a gente ler, para a gente meditar, para a gente conhecer o Velho Testamento, para a gente valorizar o Velho Testamento. No Novo Testamento, nós percebemos algo que é muito importante e que dá para notar que existe ainda algumas dúvidas.
entre algumas pessoas a respeito disso. E isso é um dos motivos que faz com que exista tanta doutrina diferente, né, no meio cristão. Que, na realidade, a nova aliança, ela não se inicia em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá em Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, os milagres, tudo mais, até a morte dele. Só que, na realidade, a nova aliança, ela se inicia após a crucificação, quando o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. Ali naquele momento é quando é rompido o velho pacto e inicia-se a nova aliança. A partir dali é que se está vivendo através da graça. Então, Jesus Cristo, nos evangelhos, ele está cumprindo a lei. Por isso, muitas pessoas têm dúvidas em relação a várias coisas da lei, né? Que eles dizem, porque Jesus cumpria aquilo ali, a gente também deve cumprir hoje. Só que Jesus ele veio para cumprir a lei, e ele veio para estabelecer a nova aliança, para estabelecer o tempo da graça. E é interessante que às vezes algumas pessoas falam, mas dizer que vive na graça é bom demais, é muito fácil, né? Tudo agora eu vivo na graça, eu não estou perante a lei. Não é fácil, pelo contrário, é muito mais difícil. Porque enquanto na lei, por exemplo, se uma pessoa fosse pega adulterando no ato mesmo, no ato sexual ilícito, fosse pega ali adulterando com 2 testemunhas, então aquela pessoa, ela era apedrejada, e tinha toda aquela questão, né, toda aquela punição. Porém, o pecado ali só era considerado quando se cometia o ato. E assim, se uma pessoa matasse outro, então estaria pecando. E na graça, na nova aliança, é diferente. Na nova aliança, se você tem ira, tem uma raiva profunda pelo seu irmão. E quando eu falo seu irmão, não estou falando apenas em pessoa que está ali na denominação com você, não. Falando no geral. Você tem uma raiva profunda de uma pessoa, você deseja a morte daquela pessoa, deseja o mal. Meu querido, no seu coração você já é homicida. É isso que diz o Novo Testamento, é isso que diz a Nova Aliança. Se você vê uma pessoa passando na rua e você deseja aquela pessoa, se você é casado ou casada, você já está cometendo adultério no seu coração. Se você é solteiro ou solteira, você está cometendo pecado de prostituição. Então, é uma coisa muito mais séria, é uma coisa muito mais abrangente, porque vai além da atitude. Enquanto no Velho Testamento você tinha que tomar atitude, tinha que consumar aquela vontade de pecar, no Novo, basta que você queira. Se você tem esse desejo, você já está pecando. Você já é homicida, você já é adúltero, você já é as piores coisas. E isso daí é interessante porque nós observamos que nós não conseguimos nos justificar a nós mesmos. Nós não conseguimos nos purificar a nós mesmos. A gente não pode simplesmente dizer, eu vou agora deixar de pecar. Decidi, não quero mais pecar. Que bom, né? Eu acho que decidir não querer mais pecar, acho que todo mundo decide. Mas a questão é que a gente não consegue. A gente não consegue, porque nós temos dependência total de Deus. Nós somos salvos pela graça e não por obras, para que o homem não se vanglorie, para que a gente não tenha mérito na salvação. A salvação ela é de Deus do início ao fim. Para não deixar esse vídeo tão longo, eu vou falar rapidamente a respeito do Apocalipse, né? Já que eu falei, dei uma pincelada em Gênesis, pincelar Apocalipse para finalizar. Então, Apocalipse, na verdade, muitas pessoas têm este livro como sendo um livro assim do terror, né? As pessoas começam a ler, começam a ver aquelas criaturas assustadoras, 7 cabeças, né? Besta,
a besta do Apocalipse, né, o dragão, a serpente. Começa a imaginar e até se assustar com aquilo. Só que na realidade, Apocalipse é um livro simbólico, ele não é um livro literal, então a gente não pode entender ele da maneira como está escrita, tintim por tintim. A gente tem que ter uma interpretação, porque é uma literatura apocalíptica, ou seja, revestida de simbologia. E é um livro também que deve ser lido de maneira espiritual. Então, tem que ter a revelação do Espírito Santo e tem que ter esse cuidado em relação ao tipo de literatura. Porém, claro, se você tem a revelação do Espírito, automaticamente você já está lendo apropriadamente, né? Isso aí ninguém tem nem dúvidas. Então, assim, Apocalipse, só para finalizar, é um livro lindo, fantástico, maravilhoso, carinhoso, porque é o livro da esperança do crente. É o livro que diz o seguinte, resumindo assim, em uma palavra, em uma frase: você que serve a Deus está passando por tribulações, está passando por sofrimentos, por perseguições, mas persevere, porque está próximo a volta de Cristo. E quando Cristo vier, quando Cristo voltar, Ele irá recolher a sua igreja. E a igreja aqui que a gente fala é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. São todas as pessoas do mundo que servem fielmente a Ele. Esses fazem parte da verdadeira e única igreja. Não existe outra igreja. E é o livro da esperança, porque é o livro em que nós iremos nos reencontrar com Jesus Cristo. É o livro que mostra o triunfo do bem sobre o mal. É quando o diabo, né, Satanás, a velha serpente, o inferno é lançado no lago de fogo, no lago de enxofre. É onde o bem, finalmente, ele prepondera e ele vence todo tipo de mal. É quando as lágrimas serão enxugadas, quando não haverá mais ranger de dentes, quando não haverá mais lamentações para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Então, é um livro de esperança, é um livro de regozijo, é um livro que deve alegrar o coração de quem está contrito em Cristo. Aleluias! Que o Senhor volte, e volte logo. Né? Esse é o desejo de todos nós que estamos neste mesmo sentimento, né? Nesta mesma sintonia, nesse mesmo desejo de ver o nosso Salvador voltando nas nuvens, assim como um deles subiu, né, como diz lá em Atos, e os apóstolos olhando assim para o céu e vendo Jesus subindo, e um anjo, né, perguntou: por que olhas para cima, varões galileus? Este Jesus, a quem vocês veem subir, voltará da mesma forma. Da mesma forma que eles viram Jesus subindo, nós iremos ver Jesus voltando nas nuvens. Glória a Deus. Então eu gostaria de finalizar, porque já estamos em praticamente 14 minutos de vídeo, mas se a gente for conversar vai ter muito assunto, né? Espero que tenha sido agradável, tenha tido alguma utilidade para alguém. E fiquem na paz do Senhor. Um abraço.